Olá, você internauta, é um prazer estar com você conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião, aqui no seu DGABC. Você sabe, um espaço para discussão política, onde a gente reúne autoridades, onde a gente traz pessoas importantes para discutir um pouco do cenário político do grande ABC. E hoje vamos falar de uma liderança importante, de um partido, também um dos mais importantes do Brasil. A gente tem o prazer de receber aqui em nossos estúdios o presidente do PMDB de Santo André, Nilson Bonomi, que também é presidente da estadual da Fundação Ulisses Guimarães. Ele que já foi secretário municipal, uma pessoa muito importante, candidato a deputado estadual, enfim. Conversar um pouco com ele, falar um pouco sobre o PMDB na região, sobre as administrações municipais, sobre como é que ele vê o cenário para o ano que vem. Fica aí, o programa Opinião está só começando. Nilson Bonomi, liderança importante de Santo André, um dos principais nomes do PMDB na região. Nilson, em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez. É um prazer recebê-lo aqui novamente, aqui nos estúdios do DGABC TV para esse bate-papo. Obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço, Sérgio, a todos os participantes que nos assistem, os internautas, a equipe do DGABC TV e a todos os nossos telespectadores. Começo te perguntando, Nilson, da sua cidade, da cidade que você tem o domicílio eleitoral aqui, que é Santo André. Você foi candidato a prefeito. Qual a tua análise desse primeiro semestre da administração Carlos Grana? Olha, Sérgio, a administração ainda não conseguiu desenvolver nenhum projeto de grande vulto, né? Mas nós percebemos que tem trabalhado aí em vários pontos da cidade, tem feito, né, algumas precauções que pode reverter num futuro bem breve aí contra as enchentes, né, as podas de árvores. Enfim, tem algumas ações que estão acontecendo na cidade que é meramente administrativa, mas que com certeza nós temos visto aí que existem grandes projetos por vir a acontecer. Nos primeiros 6 meses, com certeza, não é fácil de administrar e também de se exigir muito, né? Mas o que nós podemos querer é que a cidade seja administrada com carinho e que possa se fazer cada vez mais e melhor para os munícipes da nossa cidade. Você já esteve na administração, você foi secretário de 3 passos aí da gestão Aidan Ravin e sabe das dificuldades, né, de estar à frente da máquina pública. É difícil mesmo? Quer dizer, o que você pode dizer para a gente? O que você pode falar dos comandantes das secretarias? De fato, a máquina, ela engessa mesmo? É difícil conseguir tocar as ações no tempo que se espera? Olha, eu quero até já responder essa fala já dizendo de um outro projeto, que, por exemplo, se encerrou um ciclo no dia 31 de dezembro de 2012, né? Uhum. E aí começou uma nova administração. Em 4 anos é muito pouco tempo para se executar projetos. Porque, por exemplo, ainda tenho certeza, porque não vi ainda acontecer nada neste sentido, recursos que foram deixados do prefeito anterior à administração que eu trabalhei e que ainda não foram utilizados. Tem projetos que levam muito tempo, né, para chegar ao ponto de se executar. Então, 4 anos é muito pouco. Por isso que eu disse de já fazer uma fala no sentido de uma outra pergunta, que é dar continuidade no projeto, né? E agora, no dia 1º de janeiro, o prefeito que aí está, ele vai iniciar a maneira dele administrar, o grupo dele administrar, e até que as coisas se encaixem, com certeza isso leva um tempo. E quando começar o desenvolvimento, nós já estamos chegando na próxima eleição, né? Que é a eleição de deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República, né? E ainda o ano que vem nós temos um agravante maior para a administração pública, que é a Copa do Mundo. Verdade. Né? Então, durante a gestão do prefeito Aidan, ainda deu para se fazer o desenvolvimento de alguns projetos que vinha, né,
acontecendo. Agora, esse prefeito não sei se vai dar continuidade nos projetos que o prefeito Airão deixou. Se for iniciar tudo novamente, com certeza 4 anos é muito pouco e sem dúvida nenhuma. A pergunta foi se é burocrática. É muito burocrático o desenvolvimento de projeto, a captação de recurso, as licitações e aí sim a execução, que é quando chega o benefício para a população da cidade. Mas não se esperava um pouco mais de agilidade, Nilson? Quando o prefeito Carlos Grana é do PT, do partido da presidente Dilma, quer dizer, se esperava que pudesse vir recursos mais fácil, mais rápido, assim como acontece no caso de São Bernardo, né, com a proximidade do prefeito Luiz Marinho também, com a presidente Dilma, com o ex-presidente Lula. Não tem essa sensação de que talvez se pudesse ter conseguido um pouco mais nesses primeiros 6 meses? Olha, veja bem, Sérgio, a minha opinião é que nós temos que, num primeiro momento, enxergar se a equipe está desenvolvendo bem. O prefeito é quem dá as coordenadas, né? Mas a equipe tem que desenvolver. Então, sem dúvida nenhuma, o fato de ter a presidente da República do mesmo partido facilita bastante, né? Mas veja bem, o poupa-tempo convencional, o poupa-tempo de documentos, por exemplo, já estava aprovado no governo Alckmin, no governo quem que substituiu o Serra? O Goldman. Goldman. Né? E até hoje não está em funcionamento para a população. Agora é que começou a se desenvolver aí um projeto mais assíduo para que a população tenha esse serviço prestado aqui em Santo André. Então, é burocrático. Com certeza, o fator de ter o presidente da República do mesmo partido, a nossa visão é que as coisas fluiriam muito mais rápido e melhor, né? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu aqui em Santo André, assim como eu acho que não foi o que aconteceu na cidade de Mauá. Sem dúvida, o prefeito Marinho tem um grupo, né, para elaboração de projeto, captação de recursos. Então eu acho que aqui em Santo André o prefeito que aí está tem que criar um grupo desse e aí sim as coisas irão fluir cada vez melhor e mais rápido aqui para a cidade. Falando um pouco das administrações comandadas pelo PMDB, São Caetano, Paulo Pinheiro, ele anunciou recentemente uma reforma administrativa, vai fazer alguma junção, uma fusão de secretarias, segundo ele para enxugar a máquina, economizar um pouco, diminuir um pouco de gasto com comissionado. Qual a sua avaliação sobre isso, Nilson? Olha, a minha avaliação lá em São Caetano, eu tenho acompanhado um pouco de longe, né? Mas eu acho que a administração do nosso companheiro Paulo Pinheiro, ela precisa olhar um pouco para frente. A minha opinião é que hoje não adianta ficar administrando olhando pelo retrovisor. Até porque os problemas que existem na cidade já existem. Claro. Né? Por exemplo, a dívida que tem, se vai pagar a dívida, tem que fazer um projeto para o pagamento da dívida. Se não vai pagar a dívida e procurar se houve alguma falha, se vai auditar os contratos, eu acho que isso já deveria ter sido feito. Né? Porque nós, quando assumimos aqui em Santo André, nos 10 primeiros dias, nós fizemos um decreto, suspendemos todos os pagamentos, eu era secretário de Finanças, e mandamos auditar os contratos. Né? Não se houve nenhum problema maior, e aí sim começou a se fazer os pagamentos. Ou seja, 90 dias, suspendeu os pagamentos, auditou os contratos, e aí sim, vida normal para a cidade, até porque os recursos que entram não param de entrar. Verdade. Ele está administrando a cidade de 2013 a 2015, não é isso? Então, é 2016. 2016. Né? Então, eu acho que o desenvolvimento da cidade não pode parar. E se foi deixado alguma pegadinha, né, que é o que a cidade comenta, é que houve algumas coisas que acabaram atrapalhando o andamento da cidade, isso deveria ter vindo a público, né? As pessoas ter conhecimento, não simplesmente dizer que tem uma dívida de 270 milhões. A população precisa saber dessa dívida de 270 milhões, dos funcionários que estão contratados na TB, por exemplo, dos funcionários comissionados que tem, além do número
que é o que a máquina suporta, né? Tudo tem que ser feito com impacto financeiro, tudo tem que ser feito com projeto, né? E a lei de responsabilidade fiscal está aí, justamente para fiscalizar, não é isso? Então não pode-se agora empurrar a culpa na população ou na cidade. Eu acho que tem que fazer uma gestão, né? E mostrar à administração que a população confiou ao prefeito. Então o PMDB de São Caetano está fazendo esse trabalho. Eu acho que tem algumas ações que cada um administra de uma maneira, como eu disse há pouco, né? O prefeito Aidan administrava de uma maneira, o Grana administra de outra maneira, o Aurico administrava de uma maneira, o Paulo Pinheiro administra de outra. E eu administro de outra. Se eu estivesse à frente da prefeitura, eu teria uma outra maneira de administrar. Mas eu acho que assim como São Caetano e Ribeirão Pires, os prefeitos do PMDB estão preocupados em fazer o melhor para a população e fazer muito mais com os recursos que hoje as cidades arrecadam. Você falou em Ribeirão Pires, no caso do Saulo, ele também tem falado muito da dívida, segundo ele, deixada pelo ex-prefeito Clóvis Volpi. É isso mesmo? Quer dizer, é difícil quando se tem uma dívida grande, como fala o prefeito Paulo Pinheiro. Você não acha também que talvez seja o momento de se deixar um pouco também, no caso de Ribeirão Pires, a dívida de lado e começar a voltar as ações para o município? Sem dúvida nenhuma. Até porque é o que eu estou dizendo. O orçamento de 2013, Sérgio, é o orçamento de 2013, não é o orçamento de 2012. Porque se o prefeito deixou dívida de 2012, ele teria que deixar o recurso na conta para quitar essas dívidas. Verdade. Tá certo? Então eu acho que isso seria algumas formas que os administradores teriam que trazer para a população, para o eleitor ter conhecimento dessas ações que é devido acontecer, né? Então eu também acho que, sem dúvida nenhuma, teria que deixar um pouquinho de olhar no retrovisor e administrar. Agora, quero fazer aqui uma colocação que o prefeito Saulo, né, tem se empenhado bastante. Não sei se pela aproximação que eu tenho maior com o prefeito Saulo, eu tenho um contato maior com o prefeito, mas tem se preocupado em fazer projeto, em correr atrás de recursos, né? Já teve lá com o nosso presidente licenciado e vice-presidente da República, Michel Temer, já teve lá várias as vezes, já nos encaminhou documento para que nós levássemos ao diretório estadual. Enfim, tem grandes projetos acontecendo. Assim como São Caetano pode ser que esteja acontecendo também, e eu não tenho conhecimento, até porque o PMDB lá em São Caetano tem como secretário um membro do diretório estadual, que é o Jarbas Uri. Então eu acho que deve ter sido feito, ou está sendo feito, essa interlocução via o Jarbas. Certo. Falar um pouquinho de 2014. Você tem viajado muito, a gente vê que você tem circulado bastante, estado muito aí no interior, conversado bastante. Como é que estão as conversas aí para a tua candidatura, tua pré-candidatura a deputado estadual no ano que vem? Olha, Sérgio, eu tô viajando realmente bastante, estou correndo bastante o estado, mas é voltado para a Fundação Ulisses Guimarães, que eu sou o presidente estadual, né? Então nós temos feito um trabalho de intensificar a Fundação Ulisses Guimarães, que oferece bastante cursos para a população de dicção, de oratória, né? De curso de política para os pré-candidatos que vai disputar a vereança, que vai disputar cargo de vereador. Então a fundação é uma ferramenta que o PMDB oferece para os pré-candidatos e para a população de um modo geral, para quem queira estar utilizando dessa ferramenta. Então eu tenho viajado bastante, tenho feito bastante contato, né? E a candidatura a nossa candidatura para deputado estadual está em segundo plano, não está definido ainda, até porque dentro do partido, né, tem bastante ações por acontecer, definições por acontecer, né, e a política é muito dinâmica, ela muda muito rápido, né? Uhum. Então nós estamos aí trabalhando mais voltado para intensificar e oferecer para a população das cidades e para os nossos companheiros que estão nas cidades os cursos da Fundação Ulisses Guimarães. Entendi. De qualquer forma, você tem um recall, você tem
uma quantidade aí de eleitores aí que confiaram no seu nome aí para prefeito, que não dá para se desprezar isso, né, Nilson? Não, sem dúvida nenhuma. Eu tenho um agradecimento muito grande com a população de Santo André e quero retribuir isso fazendo algumas ações para a cidade de Santo André, independente de estar ou não estar exercendo nenhum cargo, né? Até porque eu tenho bastante também aproximação com o nosso vice-presidente da República, Michel Temer. Tenho ajudado nos processos que tange o ABC, que há necessidade de encaminhamento do ABC. Assim, os prefeitos têm me solicitado para que eu faça algumas aproximações, nós temos feito esse trabalho, né? E sem dúvida nenhuma, os 17.333 votos que eu tive na cidade de Santo André é muito gratificante, até porque eu moro em Santo André há pouco mais de 5 anos, né? E fiz campanha em 90 dias, quando se definiu que eu era candidato, né? E ter essa quantidade de votos, sem dúvida nenhuma, é muito gratificante. E quero cada vez mais trabalhar, não só pela cidade de Santo André, mas trabalhar pelo ABC, como um todo, que eu tenho bastante acesso em todas as cidades, e o carinho que eu sou recebido nessas cidades me faz trabalhar mais voltado para as ações regionais aqui do ABC. Voltando a falar em Santo André, então, como é que está a relação então, do PMDB com a administração? Está apaziguado? Está tranquilo? Quer dizer, o que você pode dizer um pouco da direção do PMDB em relação à administração? Olha, nós temos mantido aí muito distante um contato com a administração, né? Mas os vereadores que compõem o nosso grupo do PMDB sustentação, né? Está trabalhando para o desenvolvimento da cidade, está ajudando. Não tenho nenhum tipo de reclamação, ao contrário, tenho recebido elogios da maneira que o PMDB tem se conduzido, e nós estamos aí também à disposição da administração. Eu costumo dizer, Sérgio, e aos internautas, às pessoas que nos assistem, que a eleição acabou aqui em Santo André no dia 28 de outubro. Agora nós temos que se unir por um bem maior, que é voltar-se para a cidade e voltar-se para os munícipes da cidade, né? O Grana não sabe tudo, assim como eu também não sei tudo, e tenho certeza que o Aidan não sabia tudo, o Salles não sabe tudo, e nós tínhamos que ter um diálogo no sentido de fazer o crescimento, né? Porque um tem um melhor desenvolvimento na área da saúde, o outro tem na educação, o outro na segurança, o outro na mobilidade urbana, né? Na cultura, no esporte, no lazer, e essas ideias teriam que ser somadas para que a cidade ganhasse com esse tipo de atitude. Nós não podemos ficar nos degladiando porque um é do partido X ou o outro é do partido Y. Costumo dizer que o Geraldo Alckmin é o governador do estado de São Paulo, ele não é o governador do PSDB, a Dilma não é a presidente do PT, ela é a presidente do país, do Brasil, né? Eu acho que a gente não pode ficar com essas picuinhas que a política às vezes faz acontecer. As ruas disseram há pouco, né, com essas manifestações, que os políticos têm que mudar, né? Tem que ter uma nova geração. Não estou dizendo uma nova geração de políticos, mas tem que ter uma nova geração para administrar, uma outra maneira para se administrar, né? Tem que inovar. É o que eu disse há pouco. Ninguém tem conhecimento 100% porque toda unanimidade é burra. Não é isso? Então eu acho que nós tínhamos que fazer a soma das ideias, né? E não é demérito nenhum, por exemplo, um candidato a prefeito ser secretário do adversário. Até porque as ideias têm que convergir para um bem maior, que é o crescimento da cidade, que é o benefício para o munícipe. É verdade. Essa é a minha opinião. É verdade. Nilson, a gente está encerrando o nosso programa. Antes de te agradecer, falar de um último tema, o assunto da semana. Você é um católico fervoroso, vai com frequência aí à Aparecida. Papa Francisco chegou ao Brasil aqui, a gente viu, foi bem recebido, o povo todo nas ruas, mostrando o carinho pelo representante máximo aí da Igreja Católica. O que você tem a dizer aí? Qual a tua emoção também de saber que o Papa está no Brasil? Uma felicidade muito grande, não só para os católicos, mas para o Brasil. A primeira viagem
que o Papa está fazendo e é para o nosso país, né? E não foi só os católicos que reconheceram essa ação do Papa, essa nova ação do Papa, ou seja, essa nova administração da Igreja Católica, né? Eu há poucos dias estava assistindo alguns programas de jornalismo, inclusive, né? E grandes nomes das igrejas evangélicas reconheceram, né, que, sem dúvida nenhuma, é uma vitória muito grande para o nosso país, é uma maneira dos católicos, assim como eu sou católico e sem embasado na sua fala, realmente vou todos os primeiros domingos do mês à Aparecida do Norte, tenho a minha fé, né? E isso para nós é muito gratificante. Nós com certeza teremos aí grandes ações voltadas para a paz, que é o que nós precisamos no nosso país. Nós não podemos ficar vivendo uma guerra civil. Eu acho que essas ações, essa preocupação, o Papa já disse que vai pedir aos políticos, né, que façam ações voltadas para a paz do mundo. E sem dúvida nenhuma é isso que nós precisamos. E é uma felicidade muito grande poder estar em vias de confirmação ainda, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu estarei lá na quarta-feira, quando o Papa estará aqui em São Paulo. Maravilha. Depois você conta pra gente da emoção de estar próximo ao Papa aí, que vai estar em Aparecida também. Nilson, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. É sempre um prazer te receber, poder bater esse papo, aprender um pouco mais sobre política, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais da tua opinião sobre vários assuntos, sobre o cenário político do ABC. Obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço, Sérgio, aos internautas, às pessoas que nos assistem. Sem dúvida nenhuma, toda vez que eu for convidado, eu quero estar presente aqui. O DGABC é uma porta que nós temos para poder, né, aprender e informar a população do que é possível fazermos mais e melhor. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês e ao DGABC. Obrigado, viu? E um agradecimento especial a você, internauta, que sabe também pode participar do nosso programa pelo dgabctv@dgabc.com.br. E eu aguardo você na próxima edição do nosso programa, na terça-feira que vem. Muito obrigado e até lá.